Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, o programa mais fofo da TV cearense. E olha só o que a gente preparou para vocês. Primeiro nós temos uma entrevista com o Marcel Girão, que nos conta tudo sobre o abandono de animais. Em seguida, um papo com o Dr. Daniel Couto, falando sobre os vilões dos nossos pets, os carrapatos. E para encerrar, a pedidos, vamos reprisar a matéria que fizemos na Fazenda Aras Claro. Ah, e ainda tem meu pet é lindo, hein? Gente, eu estou aqui com o Marcel Girão. Já é a segunda vez que ele atende o nosso pedido e nos concedeu uma entrevista. É bastante conhecido o Marcel por ser um dos defensores dos animais aqui, que é mais comprometido com a causa. Já foi membro da Coordenadoria de Bem-Estar, de Proteção e Bem-Estar Animal. E Marcel, hoje a gente te procurou porque muita gente pede para a gente fazer uma matéria sobre o abandono, que realmente ainda é uma causa que dói muito no coração de quem ama os animais, né? Exato. E a minha primeira pergunta, Marcel, é o que é preciso ser feito assim, para mudar essa realidade aqui no Ceará? Pronto, Catuxa. Dentro da proteção animal, no mundo todo, a gente se discute sobre várias políticas públicas para controlar o abandono de animais, né? E é aí que a gente vê os pilares da proteção animal, os pilares contra o abandono, que são três. Um desses pilares principal é a castração, por isso que inclusive Fortaleza já iniciou as atividades de castração animal, porque o que acontece na realidade é que quando a pessoa tem um animal em casa e não castra seu animal, de repente ela lidar com uma situação em que está com vários filhotes em casa e tenta a adoção para alguns e nem todos são adotados. E aí muitas vezes aquela família não vai cuidar daqueles animais em casa e aí eles têm como solução, infelizmente, abandonar em parques, abandonar nas ruas, abandonar na porta de abrigos, o que é ilegal, isso é crime. Então assim, a conscientização para castrar esses animais é o primeiro passo para poder evitar com que esses animais nasçam e eles possam ser abandonados. O segundo ponto é a conscientização. A conscientização ela tem um prazo mais longo, né, para a gente poder conscientizar uma sociedade como a nossa, que a gente sabe como é que funciona as pessoas. E assim, a educação nas escolas, né, hoje já existem cartilhas de educação infantil. Eu mesmo, quando estive ainda na Coordenadoria de Proteção Animal, eu era responsável por várias palestras em escolas, empresas, universidades. As cartilhas são muito boas. Então, você já viu, já né? Vi. Exatamente. E assim, essa conscientização, ela é extremamente importante que seja feita desde a primeira infância para as crianças já crescerem sabendo que não é legal abandonar os animais, que isso é crime, que não pode maltratar os animais. E a própria criança, ela já também dá um exemplo para o pai quando chega em casa. O que elas aprendem na escola, elas chegam para os pais e já contam para eles, né, ó, papai, eu aprendi hoje que abandonar animal é crime, ó, esse animal aqui você não pode levar lá no parque para abandonar. Porque às vezes o próprio pai ele leva o filho naquele ato de abandono, né, ensinando já o filho a fazer a coisa errada. E o terceiro passo, tão importante quanto o pilar, é a fiscalização, né? Hoje nós temos órgãos de fiscalização, existem órgãos tanto municipais quanto estaduais. Municipal é a AGFIS, né? Inclusive você pode ligar no 3487-8532 se você souber de algum caso de maus tratos ou de abandonos, que ela vai chegar lá para poder... Qualquer pessoa pode Qualquer denunciar. pessoa, é um órgão público, qualquer pessoa pode ligar. E também tem um batalhão de polícia do meio ambiente. O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, que é o BPMA, ele também serve, os policiais de lá, eles estão também para poder cuidar em casos de abandono, em casos de maus tratos aos animais, né? Essa fiscalização é muito importante. O que a população pode também cobrar e exigir do poder público é que a gente tenha, principalmente nos pontos de abandono, câmeras de fiscalização, para que a gente possa identificar quem são essas pessoas que abandonam os animais e possa, de fato, penalizar elas de acordo com a lei. Porque com a Lei 9.605/98, que é a Lei de Crimes Ambientais, lá deixa expressamente claro que abandonar animal é crime, não só maltratar, mas abandonar também. Marcel, mesmo com todo esse trabalho, toda essa conscientização, que a gente sabe que a realidade dos animais já vem sendo mudada, né, graças a você e a tantos outros que defendem. Mesmo assim, existe muitos casos de abandono. Catuxa, muitas pessoas têm gostado cada vez mais dos animais, têm considerado os animais cada vez mais como membro da família. Só que não significa que não há ainda uma grande parcela da população que ainda abandone os seus animais.
né? A gente sabe que até pessoas que se dizem gostar dos animais, quando se deparam com a quantidade de filhotes em casa, chegam para mim, chegam para outros protetores, defensores para falar: olha, se eu não conseguir a adoção, eu vou ter que abandonar os meus filhotes. E aí eu já conscientizo ela: olha, se você fizer isso, você vai estar cometendo um crime, isso não é legal, divulgue nas redes sociais, eu vou lhe ajudar, vamos buscar junto a adoção para esses animais, então não é legal. E para não se colocar numa situação difícil dessa, lembre-se sempre de castrar os seus animais. Seu animal em casa, se você ainda não castrou, castre ele. É um bem que você está fazendo. É um bem que você está fazendo a essa vida de animais e várias outras vidas que vão vir desse seu animal que você tem em casa. Marcel, se eu não tiver esse telefone que você disse agora pra gente, eu posso ligar para a polícia normal para denunciar um caso de abandono? Você pode ligar para a polícia também, 190. No entanto, a gente tem uma dificuldade em ligar para a polícia porque às vezes eles não dão a prioridade necessária que a gente precisa, né? E aí a gente costuma ligar para o 3101-3545, né? 3101-3545, que é o número do BPMA, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente. Lá a gente tem uma atenção maior, né? Inclusive a gente tem até parceria com o Coronel Mota, que é quem comanda lá o batalhão, e ele dá sempre apoio para a gente nesses casos de maus tratos e de abandonos também. Então fica a dica, não só ligar para o 90, mas ligar também para o 3101-3545. Inclusive eu queria dar até aqui uma notícia hoje, que quando foi em novembro de 2017, eu e outros protetores, nós estivemos com o secretário André Costa, que é o secretário de Segurança do Estado do Ceará, para cobrar a Delegacia do Meio Ambiente, porque a gente sabe dessa necessidade que a gente não tem respaldo quando a gente procura o poder público em relação aos maus tratos. E ele já deu um retorno para a gente. Esse ano, no último mês, a gente esteve aqui no próprio Parque Adael Barreto com o secretário Arthur Bruno, em que eu até fiz um vídeo com ele divulgando que já foi assinado pelo governador a Delegacia de Crimes Ambientais, que vai ser a nossa Delegacia de Defesa Animal. Marcel, eu gostaria de mais uma vez agradecer. Muito obrigada em nome da equipe TV Pet Show. Queria dizer que essa moça que apareceu aqui do lado é a Dakota, que é do Marcel, muito educada, muito linda. E Marcel, eu gostaria que você encerrasse falando realmente da conscientização do não abandono dos animais. Pronto, gente. Eu queria falar para vocês que têm animal em casa, vocês que conhecem alguém que tem animal em casa, vamos reforçar essa mensagem que a gente disse hoje sobre a questão da castração do seu animal. Procure alguma ONG que possa lhe orientar onde você pode castrar por um valor mais barato. Procure até o próprio serviço da Prefeitura de Fortaleza hoje, que já é uma realidade, que está castrando animais em vários bairros de Fortaleza. Lembre-se sempre de castrar o seu animal, porque a castração é o primeiro passo e o mais importante para que você não tenha nem a condição de vir abandonar os seus animais. Verdade. Obrigada, Marcel. Olha, não saiam daí, porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com o Dr. Daniel Couto sobre carrapatos. Até já! Eu estou aqui com o Dr. Daniel Couto e eu vou explicar para vocês por que a gente correu atrás do Dr. Daniel de novo. Na entrevista passada que nós fizemos sobre os cuidados com os pets, o Dr. Daniel mencionou sobre o carrapato e as doenças do carrapato. Então a gente teve uma chuva de mensagem pedindo para que o doutor aprofundasse nesse assunto, que eu acho que na verdade é a dor de cabeça de todo mundo que tem animal em casa, não é verdade, doutor? Exatamente, 70% dos atendimentos clínicos estão relacionados às doenças do carrapato. Dentre elas, a gente pode destacar a Ehrlichia, Babésia e Anaplasma, que são doenças transmitidas pelo carrapato. Eu não conheci essa última. Anaplasma. Como é que a gente sabe a diferença? Só com exame, doutor? Só com exame, só com exame. Só com exame. Doutor, e como é que eu reconheço que o meu animal está com a doença do carrapato? Se ela for sintomática, o animal vai apresentar um quadro de inapetência, não vai querer se alimentar, o animal vai ficar paradinho, o animal vai ter febre. Como é que um leigo vai perceber se o animalzinho está com febre? Ele vai pegar e vai colocar a mão no narizinho dele. Se tiver ressecado, é um sinal de febre. Normalmente, você não vai pegar no cão e o cão vai estar suado. O cão ele vai ter a troca de temperatura dele ou pela língua ou pelo nariz. Como você não vai estar puxando a língua do seu cãozinho, você põe a mão no narizinho. Se tiver ressecado, pode ser um aviso que o animal está com febre. Lembrando que a temperatura do cão é diferente da temperatura do ser humano. Do ser humano é 36,5, do cão é 38,5. O normal. O normal. Então, para ele estar com febre... Para ele estar com febre, ele estaria acima de 39. Doutor, eu já tive uma Golden
que ela teve erliquiose 2 vezes. A primeira ela ficou nesse estado que não queria comer, mas na segunda vez ela teve sangramento. Por que acontece esse sangramento? Foi muito forte mesmo. O que acontece é o seguinte, os níveis normais de plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação, varia de 200 a 500 mil. Quando o cão tem a doença do carrapato ou as doenças do carrapato, as plaquetas diminuem drasticamente o seu número. E se baixar de 50 mil, o animal pode ter um sangramento espontâneo pelo nariz. E esse sangramento pode causar uma hemorragia maior, causando até a morte do animal por perda de sangue. Correr para a clínica. Procurar o médico veterinário o mais rápido possível. Doutor, é verdade que é um carrapato só para transmitir a doença? Se esse um carrapato tiver os parasitas no seu intestino e aí passar para o animal durante a inoculação, lembrando que quem transmite a doença é o carrapato fêmea, não é o carrapato macho. O carrapato fêmea é aquele que fica gordinho, cheinho, repleto de sangue. O macho é aquele magrinho, cheio de patinhas, que caminha bem rápido. Tá? Então, se tiver com carrapato fêmea e esse tiver com parasita dentro, um carrapato só pode transmitir a doença. Como o seu cão também pode ter 40 carrapatos e não ficar doente. Doutor, uma coisa que eu fiquei curiosa, na entrevista passada, o senhor explicou como a gente tira. Eu queria que o senhor falasse mais uma vez do detalhe de não puxar. Isso é muito importante. Ao avistar um carrapato no cão, quase todas as pessoas vão logo tentar tirar o carrapato com pena do cãozinho. Como é que funciona? O carrapato em cima do animal, você não deve puxar de uma vez, você deve girar para que ele possa sair inteiro e ele tenha um aparelho bucal, tá? Se você simplesmente puxar, ele vai machucar o animal e ele pode contaminar o animal na hora. Então tem que ser girado para que ele possa sair inteiro e não venha machucar o animal. E aí não esmagar. Lembrando, o carrapato fêmea não pode ser esmagado, porque se for uma fêmea ovada, você vai estar liberando os filhotinhos de carrapato, que pode chegar a 3.000 filhotes. Doutor, e no ambiente, como é que eu faço para cuidar do ambiente para ele não ter carrapato? O ambiente é muito importante, porque o carrapato ele pode hibernar. Então, um exemplo claro, você tem uma casa, um jardim, você levou esterco de gado para sua casa, e normalmente esterco de gado no Nordeste, existem ovos de carrapato não eclodido. Quase toda vaca no Nordeste, as produtoras de esterco, tem carrapato. Tá? Quando se leva o esterco para casa e vai aguar, 15 dias depois, os ovos de carrapato estão eclodindo. E você vai se perguntar, de onde é que tem carrapato na minha casa se nunca teve um cão? Do esterco que você levou. E aí o que é que o senhor aconselha? Eu acho que lá em casa deve estar cheio, porque eu tenho planta de todo jeito. Eu vou falar aqui como ex-estudante de agronomia, tá? O que é que eu posso fazer para não levar um carrapato para minha casa? Posso fazer a opção por humus de minhoca, por bagana bem curtida, que são as plantas misturadas ao esterco a uma alta temperatura, que mataria o carrapato, ou por adubo químico. Usando qualquer uma dessas 3 opções, eu evito carregar ovos de carrapato para casa e levar o carrapato para o ambiente. Doutor, agora para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse qual é o tempo que a gente deve usar o carrapaticida no animal. Nós temos diversas opções para trabalhar como carrapaticidas seguros. Hoje em dia temos os comprimidos que tem no mercado, que garantem 30, 35 dias ou 90 dias contra carrapato. Temos os sprays também específicos para combater. Então varia muito. Os produtos que tem no mercado hoje em dia variam de 30 a 90 dias de proteção contra carrapato. É essencial. Não espere o carrapato chegar. Faça a medicação antes do carrapato, porque senão o problema pode já estar instalado e você vai acabar gastando muito mais tratando a doença do que prevenindo. Doutor Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigado por nos socorrer. Eu acho que todo mundo ficou muito satisfeito, porque eu realmente não sabia da maioria das coisas que o senhor explicou pra gente. Olha, não sai daí, porque há pedidos, a gente vai reprisar a matéria que fizemos na Fazenda Aras Claras. Não sai daí!
para nos mostrar um pouco de todas as belezas que nós temos aqui no Aras Claro, eu estou com a Suzete, que é bióloga, e o Leandro, veterinário responsável pelos animais daqui. Suzete, como foi que surgiu a ideia desse criadouro? Então, esse criadouro ele surgiu em 2007, né? Ele é um criadouro comercial cadastrado pelo IBAMA. Aqui a gente trabalha com animais para reprodução, né? A gente reproduzimos esses animais para comercial e aqui a gente tem dentre aves, mamíferos, répteis, né? O criadouro ele é registrado pelo IBAMA e quando o cliente tem o interesse em adquirir um papagaio ou uma arara, ele entra em contato aqui conosco, né, e passa os dados. O cliente ele é cadastrado e ele fica sendo responsável por esse animal, né? É importante também que a pessoa que está adquirindo um animal desse, silvestre, é importante estudar, né, a parte biológica do animal, né? Saber o que ele come, né, a parte do manejo também, certo? No caso aqui, a cutia, né? Quem adquirir a cutia, ela é um animal, um mamífero, né? Um roedor, se alimenta de sementes, de frutas, né? E aqui, esse animal silvestre, ele é sendo pet, né? Então você adquire um animalzinho desse como pet, como se fosse um cachorrinho, um gato, mas aí você vai ter uma arara, um papagaio, uma cutia. Eu queria que você falasse um pouco também dessa importância da conscientização ambiental, das pessoas procurarem comprar em locais que são realmente registrados. Isso, porque aí, comprando no criadouro ou em pets, né, pet shops que é registrado também pelo órgão ambiental, você está evitando de estar comprando do traficante, né, aquele traficante está retirando dos animais da natureza, né, porque aqui eles nascem em cativeiro, né. No caso, temos aqui nosso plantel, tem animais que chegaram de apreensão, né, do IBAMA, e aí a gente está reproduzindo esses animais e os filhotes que nascem, que eles são vendidos, né, são marcados e são vendidos com nota fiscal, com toda a documentação. E junto com a documentação, com a nota fiscal, vai uma ficha de orientação, né, a parte de manejo, como você deve cuidar do seu animal pet. Leandro, eu queria que você me falasse um pouco quais os animais que a gente encontra aqui. Então, aqui a gente tem, como a Suzy falou antes, aves, répteis e mamíferos. A maior parte do plantel são aves, né, dos quais psitacídeos, que são os papagaios, periquitos. A gente tem araras, 3, 4 espécies de araras, várias outras de papagaios e periquitos, além delas emas, avestruz, e dos mamíferos anta, a gente tem os mamíferos veados, né, que são os antílopes africanos, que são animais exóticos também, e dos répteis temos aqui a jiboia, né, e os jabutis, que são as únicas 2 espécies. Mas a jiboia ela não tem para comercializar. Por enquanto, esse rapaz aqui, que ele é um macho, ele está sem namorada, né, então a gente está aguardando a chegada, né, pelo órgão ambiental para poder comercializar os filhotes deles. O que a gente observou aqui é que tem alguns animais que vocês só criam mesmo, como o camelo. O camelo é o próprio dono que gosta, acha bonito, mas o camelo ele não é um animal, apesar de ser diferente, a gente não vê todo dia, mas ele não é, assim, falando do ponto de vista legal, não é considerado um animal silvestre ou exótico. Ele é incluso na fauna doméstica, assim como a vaca, o cavalo, a ovelha, entendeu? Então, assim, não tem problema ter um camelo, basta que você tenha espaço e comida para ele, né? E como é o processo de reprodução? Então, a reprodução aqui para as aves que serão comercializadas como pet, os filhotes são nascidos nos recintos com os pais. Cada recinto geralmente tem um casal dessa espécie. O filhote é marcado numa certa idade com uma anilha. Essa anilha é fechada, que é uma garantia de que o animal foi anilhado realmente numa idade muito precoce, né? E aí é colocada essa anilha com um mês, mais ou menos, é retirado da ninheira e é terminado de criar na maternidade, que é um setor especial que aqui a gente cuida de todos os filhotes que vão ser vendidos. Isso os filhotes das aves, né, dos psitacídeos. E nós vimos, assim que eu cheguei, você me falou a questão do urubu-rei, que é... Eu fiquei um pouco tensa. Não, é de boa.
E aqui foi o primeiro urubu-rei nascido em cativeiro do Ceará, foi? Isso, aqui em 2012, ou foi 2013, né? Eu não lembro, foi 2013. Nasceu uma fêmea, né? Que ela está hoje com 4 anos. E na semana passada a gente foi agraciado aí com esse mais novo. A gente ainda não sabe o sexo, foi mandado o sangue dele, né? Para ser analisado, mas é o segundo que nasce e é o segundo urubu de cativeiro do Ceará. Ele era uma espécie, né? Ele é uma espécie rara na natureza, muito difícil de ser vista, apesar de não ser ameaçada, mas é um bicho importante, porque é um topo de cadeia, ele limpa o ambiente, né? E outras espécies de urubus necessitam, às vezes, da ação dele para poder se alimentar. Então, assim, e é um bicho bem bonito, né? Imponente. Então a gente fica muito feliz que ele tenha nascido, né? E a cutia? Como é que a gente faz assim para criar? Tem alguma restrição? Tem alguma recomendação? A recomendação é você estudar um pouco da biologia do animal, né? Ter um espaço seguro para ele, né? Já que ele é um roedor. E a alimentação é base de sementes, né? Frutas. A gente dá também um pouco de proteína, que é a ração, né? A de cavalo, mas você pode também dar a ração de coelho também para ele. E muito carinho, né? Muito amor, né? E aí, gente, gostaram do programa? Eu adorei. Ele está chegando ao fim, mas espera aí que tem tempo de eu passar o meu recadinho básico. Quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer participar do Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e manda aqui, ó, para o nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso encontro é sempre marcado aos sábados, às 9h30, aqui na TV Ceará, com reprise toda quinta, às 13 horas. E não sai daí, porque logo mais tem o programa Viver Mais com a nossa querida Ian Gomes. Um beijo e até a próxima!